essa variação constante te dá uma reta, beleza. Às vezes você vai ter situações onde uma reta não descreve. Por exemplo, veja, matemática é isso, é você analisar qual função você vai utilizar para descrever determinado fenômeno que você está vendo. Então é bom tu prestar atenção no que eu estou falando. Vai ter vezes que tu numa reta não vai conseguir descrever o teu processo porque tu vai querer uma situação que vai e volta, ou uma situação com ponto de máximo, mínimo, né? Nessas situações você vai ter que usar uma parábola, né? Ponto de mínimo, ponto de máximo. Interessante, né? Tipo, para falar de lucro, máximo, custo mínimo, por aí vai. Mas tem situações que também não se descreve dessa forma. São oscilações, aí você usa seno ou cosseno. E, finalmente, né, tem situações onde você vai ter um crescimento abrupto ou um decrescimento abrupto, né? Por exemplo, o preço do Bitcoin. Tem um ano que teve um ano que cresceu $1, depois $10, depois $1.000, depois $10.000. Ou seja, passou a mesma quantidade de tempo, mas cresceu valores diferentes de valor, né? Preços diferentes. Então, não é um crescimento constante, nem periódico, nem com ponto de máximo mínimo. Então, você vai tratar com uma função exponencial. Beleza, essa função ela tem uma série de regras, é isso que a gente vai ver hoje. Né, alguns exemplos aqui, a quantidade de transistor no equipamento eletrônico, como crescem as bactérias, né? Então, as bactérias Sim. sempre dobram, né? Então, na primeira Aham. geração, depois 4, depois 8, depois... Então, Quando eu estava no ensino médio, que eu tinha math, né? E aí eu tinha que pegar algum conteúdo e botar. Eu fiz IB no ensino médio, e aí o eu IB tinha é Gel ou SL? o de math foi high level. É. Opa, Foi o high level analysis e pesadíssimo. approaches. Aham. Mas aí eu tava pensando, inclusive, em fazer sobre isso, um, um artigo em pensar, em analisar sobre o crescimento populacional das bactérias. Perfeito. Então, você já Mas teve eu uma acabei experiência não. bem próxima de exponenciais. Eu fui a fundo, mas aí era muito difícil achar um artigo, tipo, vários artigos que falavam de uma bactéria em específica, então eu acabei largando por conta do. Tipo, tinham bastante que falavam sobre crescimento populacional, mas cada um era de uma, então eu não tinha tanto conteúdo para falar de uma, mas eu consegui estudar um pouco sobre isso, então eu não estou tão fraco nisso, pelo menos. Ótimo, a teoria você manja. Vamos lembrar agora das ferramentas para resolver, que são as técnicas, né? As primeiras coisas que você tem que lembrar estão aqui, meu cara, olha só. Na nossa aulinha, né, eu recomendo que você tenha um caderninho para marcar as coisas, né? Depois tu conseguir Eu voltar tenho. fácil, estudar fácil. Então, eu gostaria que você, de primeira aqui, já anotasse essas regras, tá? Não precisa anotar a parte escrita aqui, isso e aquilo, Fechou. mas basicamente essas coisas que estão escritas aqui, né? A elevado a zero igual a 1, o que isso significa? Significa que qualquer número, qualquer coisa elevado a zero dá 1, né? A elevado a 1 igual a, ou seja, qualquer coisa elevado a 1 é igual a ele mesmo, coisas assim, né? A elevado a n é o que a gente entende por potenciação, né? Você eleva a n, e daí nessa brincadeira você tem a multiplicação de todo mundo que está embaixo n vezes. Sabe umas coisas que as crianças erram muito? Você não vai errar? O seguinte, elas fazem isso aqui, ó. E daí eu fico maluco, né? Porque se fosse para fazer 2 vezes 3, eu escreveria 2 vezes 3, não 2 elevado a 3, né? Sim, 2 seria elevado mais a direta, 3, né? exato, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, né? São coisas diferentes. As crianças confundem, provavelmente porque 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, não sei, não dá para entender a cabecinha deles. Mas quando a gente é adulto, a gente percebe os absurdos, né? Então já facilita um pouco. Sim, graças a Deus. É. Beleza. E a última regra aqui talvez seja mais difícil de entender, quando você tem um número elevado a um número negativo, você pode inverter a posição de uma fração. Então, o a elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre a n. E, claro, serviria para... Se serve da esquerda para a direita, serve da direita para a esquerda. A matemática tem disso, né?
Na matemática, você consegue ler as coisas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, não é que nem no português. Você pode me dar um exemplo prático disso, Sim. tipo com números, por 2 favor? elevado a menos 3 é igual a 1/2, né? Por exemplo. Ah, tá, mas aí eu tenho que perder essa mania, eu tento generalizar tudo. Você falou que na matemática é difícil É isso, verdade. mas a maioria dos casos, então, vão ser tipo um na base de cima, eu digo, Bem, ou na não verdade, necessariamente. eu de fato não posso te dizer isso. Por quê? Porque vai depender do problema que você está trabalhando. Vai Tem depender algum do problema exemplo que que não você... seria? Ah, velho, muito, mas, Você de tem? novo, vai depender do problema que você está trabalhando. Pode ser que num problema seja interessante você colocar embaixo, um outro vai ser interessante você colocar em cima. Isso vai Ah, sempre tá. depender Aí do você problema vai que você manuseando está. de acordo com o que você quer chegar, então. Exatamente. Tá. Vale também o contrário, né? Digamos que a gente tivesse 2 elevado ao cubo, né, por exemplo. Digamos que a gente tivesse 2 elevado ao cubo, e para aquele problema específico fosse interessante que você colocasse o 2 para a parte de baixo. Então, você poderia fazer 2 elevado a menos 3. São ferramentas, entende? O bom pedreiro é aquele que sabe usar o máximo de ferramentas possíveis. Então, você vai usar como for apropriado, beleza? Tá. Não adianta Tá. você saber usar uma faca bem, mas quando tu quiser parafusar um parafuso, né, ter uma chave de fenda e continuar usando a faca. Cada É situação verdade. você usa a ferramenta mais apropriada, né? Muito bem. Então aqui tem alguns exemplos, né? Eu acho interessante falar sobre eles rapidamente, depois a gente pega para fazer. Por exemplo, menos 2 elevado ao cubo aqui. Então você vê a repetição de tudo que está embaixo do 3. Isso inclui os parênteses. Muito importante incluir os parênteses, porque quando não tem os parênteses, você repete só o número, né? Se fosse, por exemplo, só menos 2 elevado a 3, você faria menos de 2 vezes 2 vezes 2, porque você estaria repetindo só o número, porque só o número está embaixo do 3, certo? Agora, ah, aqui tem um parênteses, então você vai colocar o parênteses também nas repetições. Isso muda um pouco as coisas, porque você vai multiplicar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. No que eu tinha feito ali seria 2 vezes 2 vezes 2, né? Era uma conta diferente. Então tem que ficar atento a isso. Ah, muito bem, esse é o problema A, é o menos 8. E no problema B, perceba que a conta deu mais 16, né? Então aqui já tem uma coisa importante de relembrar lá da escolinha, que é o seguinte: quando você tem um expoente par, a resposta dá sempre positivo, independente de que ser negativo. Se for par, vai dar positivo. Ou seja, 2, 4, 6, 8, e assim vai, né? Se for números pares no expoente, sempre positiva a resposta. Se for número Tá, ímpar, joia. segue o sinal do carinha que está ali, né? Era negativo, Deixa negativo. Ó, fração funciona do mesmo jeito, né? Você repete as frações e multiplica, ou já poderia fazer 5 ao cubo, 2 ao cubo, se tu soubesse de cabeça quem é, né? 8 elevado a 1, 8, 7 elevado a 0, 1, coisas que a gente falou lá. Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Se eu tivesse, sei lá, um Tá. coraçãozinho elevado a 0 também daria 1. Qualquer coisa dá. Muito bem. Sinalzinho negativo foi para baixo. Sempre um aqui em cima, professor? Sim, sempre um aqui em cima. Você está pegando o inverso do número. O inverso do número é sempre um sobre esse número. Por exemplo, sua idade é 20 anos, né? Eu tenho 18. Ah, 18 só? É que eu sou adiantada. Então, o inverso de 18 é um sobre 18. Tá, Pronto. era isso que eu tinha perguntado antes. Sempre então vai ser um ali. Ah, sim, Ou será será o isso. inverso? Sempre, Era. sempre quando você inverter, será um. Muito bem. Tá, Muito obrigado. bem. Então, tá bom. Daí, aqui nós temos esse caso curioso no H, né, que é quando tem fração. Então, ele mostra para a gente pode pensar esse problema de duas formas. Na matemática é assim, você sempre pode pensar de formas distintas. Então, você vai ficar com menos 2 estava aqui elevando todo mundo. Como a gente falou, as coisas se invertem. Então, o 7 terços foi para baixo do 1, tá vendo? Só que daí você pode usar propriedades de frações para reescrever de uma forma mais bonita, né? Isso aqui tá horrível.
né? Então você eleva ao quadrado, primeiro as coisas que estão aqui, e depois você vai lembrar daquela regrinha que uma fração embaixo de uma fração inverte. Isso eu Então, lembro, isso eu lembro. isso vira isso, beleza? Uhum, tá. Ou já faz direto, né? Quando você pega o jeito, você já vai direto. Uhum. Usa o sinal para inverter a fração e depois você eleva ao quadrado. Que aí Coisas assim que multiplica lembrar. cruzado, não é? Ah, não, Multiplicar não, pera. cruzado, você misturou as coisas, Não, mas misturei. Não, é que eu achei que ali era uma multiplicação ao invés de um igual ali embaixo. Viajei. É porque, por beleza. coincidência, deu 7, 7 ali e 3, 3, aí eu assimilei o Porque é 9 ao com quadrado, 9. né? Aham. Daí, mas é isso aí, beleza. Não, mas tá, tô seguindo. Show de bola. Agora nós temos essas regras aqui, também regras de operação. Eu estou mostrando essas regras porque, além de elas serem importantes por si só, tu não consegue resolver logaritmo sem potenciação. Porque o logaritmo é o inverso de uma potenciação. Então, vai copiando aí essas regras para você ter escrito em um lugar e quando eu for pedir para você fazer exercícios, estarem lá. Tá, você Então, pode tirar um pouquinho do zoom só para eu ler ali o que está escrito? Ou não eu é vou tão pôr para o lado importante? aqui. Bem, Ah, eu tá, ia falar perfeito. sobre o que está escrito, né? Então, Não, quando pode você falar, tem uma por favor. multiplicação de bases iguais, que é o caso aqui, a base é a parte de baixo da potenciação, ou seja, o A. Né? Quando as bases são iguais, você pode somar os expoentes. Então, é o que rolou ali, né? Manteve-se a base, soma seus expoentes. No outro, por exemplo, né? 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Eu posso fazer o 2 ao cubo, descubro que é 8, depois faço o 2 à quarta, descubro que é 16, e multiplico os dois. Pode ser também. Mas eu também posso, se for apropriado na situação que eu estou fazendo, somar os expoentes. É sempre se for apropriado, tá bom? Vai depender da situação. Então, 2 elevado a 7. Que também vai ser a mesma coisa que 8 vezes 16. Tá bom? Muito bem, então, no outro caso ali, você diminui o expoente de baixo, ou o expoente do divisor, né? Ou o expoente do cara que está aqui, tanto faz como você escreve a sua divisão, né? Esse cara, por acaso, pode ser negativo, então vai ficar menos com menos vai dar mais, né? Sempre atento ao jogo de sinal. Aqui, a gente costuma falar assim, ó, potência de potência multiplica suas potências. Então, você tem uma potência, que é o A na M, elevado a uma potência, que é o N. Você pode multiplicar os dois. Ah, mas se eu quisesse resolver aqui dentro, depois elevar a N, pode também. Mas é uma questão de for mais fácil para ti na situação. Se você tem bases diferentes, mas com o mesmo expoente, você pode juntar ou separar, de novo. Depende da situação. O importante é saber que dá para fazer. Muito bem. Tá. Aqui tem alguns casos que ele faz exatamente isso que a gente conversou. Aqui ele está diminuindo o segundo. Que o segundo é menor. Acontece, sinal negativo. Potência de potência multiplica as potências. Ah, mas tem letra aqui. Leva a letra também. E assim vai, beleza? Bem, já que a Fechou. gente fez uns probleminha aí de buenas, eu vou fazer uns probleminhas e vou te pedir para fazer outros, e assim a gente vai, beleza? Eu vou fazer o Tá bom, tá problema bom. T. Depois eu vou te pedir para fazer um outro problema parecido com T. Como parece que tu está entendendo, eu já vou começar com o mais difícil. Como é que a gente resolve isso aqui? Ou seja, escreve isso de uma forma um pouco mais simplificada, né? Vamos ver o que exatamente o enunciado pede. Calcular o valor das potências. Então, vamos calcular, vamos descobrir qual é o valor dessa potência. Então, sinal, a gente já viu que inverte tudo. Então, vamos inverter tudo. Menos 5 meios elevado ao cubo. Certo? Era 2 Sim. quintos, virou 5 meios, troquei o sinal. Era negativo para positivo. De boa. Agora, a gente já sabe que por ser ímpar, por ser o 3 ser um número ímpar, a resposta vai ser negativa. Então, eu já vou pôr o sinal de menos aqui fora. E eu também já aprendi que eu posso fazer o cara de cima ao cubo e o cara de baixo ao cubo. Então, isso aqui vai ficar menos 5 ao cubo, 125,
2 ao cubo, 8. Pronto, acabou. Só isso. Então, uma conta feia, mas se você souber as regras, a coisa vai fácil, certo? Tudo bem. Tá, fechou. Então tá bom, cara. Eu vou pôr 3 contas para você fazer aqui que seguem a mesma lógica. Feito isso, a gente vai fazer uma de letra. Feita a de letra, a gente vai para função exponencial e depois a gente vai para log já. Bem, Tá, eu tá quero que já. você faça num papel bonitinho, cara. O problema é o seguinte: hoje de manhã cedo eu tenho uns problemas estomacais bravos. Então eu volto dentro de 2 minutos, beleza? Tranquilo, vai lá, vai lá. Já volto. Esses três aí, né? Só esses 3. Veja Tá. que são todos parecidos com o que eu acabei de fazer e as regras que você anotou, né? Já volto. Uhum. Vai lá.
Opa, parece que você me enviou uma foto. Deixa eu dar uma olhadinha. Enviei. Você fazer? Oi? Achou fácil? Achei, mas tem que prestar atenção para não fazer os vacilos, né? Básicos. É verdade. Vamos ver. Vou para baixo. Não, pera aí. Não, isso está certo, é verdade. Tá Não, certo. pera. Perfeito, perfeito. Não, está Eu certo. só não. Você só não colocou 25. Uhum, Não. sim. Daí aqui você inverteu, você coisou, você inverteu. Aqui, você não levou em conta, ou você levou em conta? Não, não levou. Você cometeu um erro. Perceba que o seu expoente, após ser invertido, primeiro, você não inverteu, né? Que aqui era negativo e continuou 5 meios. Se é Puta, negativo, é tem que mesmo. inverter, certo? Mas você cometeu um outro erro além desse. O sinal continuou negativo. Como 2 é número par, teria que ter ficado. Ai, caralho. Então, É corrige mesmo. esta última aqui, Tá, quer vou ver? refazer aqui, peraí então. Beleza, dê uma olhadinha. Então no final ficar 4 sobre 25. Positivo. Exatamente. Tá. Muito bem, cara. Então, agora vamos para umas que envolvem letrinha. Isso aqui aparece muito também em física, coisa com letrinha. Então, eu vou fazer a mais heavy metal aqui, depois tu faz a segunda mais heavy metal. Porque é muito importante saber manipular potências. Então, eu vou tentar fazer o mais restart possível essa conta aqui. Então, vou lidar com esse primeiro cara. Quando eu for pro outro, eu falo. Como ele está elevado ao quadrado, tudo ele é elevado ao quadrado, todo mundo vai ficar elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, vezes o p ao quadrado, vezes o q ao quadrado? Não, porque ele já está ao quadrado. Então, vai ficar q 2 vezes 2, certo? Potência de potência multiplicam-se as potências. Ali embaixinho vai ficar a mesma coisa. E ao quadrado. Agora vamos para o outro. O outro está negativo, tá vendo? Então vai inverter. Quem está em baixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então vai ficar u ao quadrado porque aqui está 2. Né? Então, o sinal eu inverto as posições e o 2 aqui eu vou elevar todo mundo, que nem foi elevado ali no outro. V ao quadrado, ou melhor, V 2 vezes 2. Então, 2. Agora, 4 ao quadrado, P 2 vezes 2 em cima, e o Q ao quadrado. Agora, se você observar a simetria das cores, numa fração as coisas estão em cima, na outra estão embaixo. Então a gente consegue cortar umas coisas. Não é mesmo? Sim, Então, grande por parte. exemplo, esse cara corta com esse cara aqui corta com esse com esse com esse carinha. Muito bem. Aqui é 4, aqui é 16. Então também há um corte, né? Pode cortar. Aqui com isso sobra 4, porque 4 embaixo, 4 né? dividido por 16 dá 4 embaixo, exatamente. Uhum. Show. Então, dos caras de cima, pelo que eu estou a anotar aqui, vai sobrar só Q ao quadrado e V ao quadrado. Embaixo, U ao quadrado e 4 e P ao quadrado vermelho. Não parece estar tudo certo, porque as cores estão bem simétricas. Agora, se Mas aí, olhar... por Bom, exemplo, diga. eu tenho uma dúvida. Esse 4 que tá embaixo, ele não tá multiplicando tudo de baixo, ou tá? Tá multiplicando tudo, sim. Tá, perfeito. Todo Tá, mundo está se multiplicando embaixo e em cima. em cima.
Então Beleza. agora, isso já serve como uma resposta certa. Mas se você quiser, você pode simplificar um pouco. Perceba que está todo mundo ao quadrado aqui. Então você consegue escrever o seguinte, ó, Q, V, 2, Aí 2 e P, entendi, U, tá. P. Exatamente, ao quadrado. Entendeu? Eu acho que esse é o Uhum. jeito mais bonitinho de escrever tudo. Tá, eu vou Então tá tentar bom. deixar o mais simples também, então. Sempre o mais simples possível. Deixa eu pegar aqui o que eu quero que tu faça, eu quero que tu faça aí. Tá. Pode crer, velho. Então você está estudando biologia. Biologia é muito difícil na tua prova? Não é que é difícil, assim, em comparação com o vestibular no Brasil, ele pega coisas mais específicas, sendo bem sincero, coisas que serão mais práticas, entendeu? Então, por exemplo, eu não preciso saber sobre a reprodução de tanto de fungos e essas coisas, sabe? Ou, por exemplo, eu não Aham. preciso saber que tal planta é uma angiosperma ou uma gimnosperma. Mas, em compensação, eu tenho que saber coisas que não cobram no vestibular aqui do Brasil, como, por exemplo, uma circulação sanguínea de um feto na barriga da mãe. Caramba, Sim, que massa, velho. é bem mais focado para o que será mais prático no futuro. Perfeito, assim que é bom, O que né? eu acho bem melhor, porque, por exemplo, eu que vou prestar medicina porque eu me interesso e porque eu gosto. Então, vai ser bem mais fácil para mim estudar os conteúdos, porque é conteúdo que tem a ver, entendeu? Por exemplo, eu duvido muito que um médico queira saber sobre plantas específicos, senão o cara ia fazer botânica, né? O Brasil é uma bagunça, né, cara? Não dá para usar o Brasil como referência para nada. Muito Infelizmente, menos não. para vestibular, É, educação, assim. não Os é à toa médicos que, aqui até me parecem serem muito bons, mas sim, são os educação no Brasil não é melhores. referência para nada. Pois é. Não é à toa que eu quero dar o fora daqui, né? Certo, tu, cara. Aproveita que tu é novo. Eu fui pra fora, mas como eu sou meio autista, não dava para fazer amizade, ainda mais trabalhando online, assim, de ficar Não se sozinho lá fora. adaptou? Não rola. É, bem, eu fui casado, né? Minha mulher me largou, daí fica meio difícil continuar no lugar, né? Sinto muito. Valeu, carinho. Beleza, terminando aí, me fala. Se tiver dúvidas, também pode falar, beleza? Tá, pode deixar. Obrigado.
Posso só confirmar uma coisa com você, rapidinho? Manda, pode falar. Por exemplo, aqui, um dos b's deu b elevado a 3 vezes 3. Só que tem uma divisão. Enfim, aí nessa divisão, se der 0, aí é a mesma coisa que 1. O b vira 1. Se der 0b elevado a zero, tu queres dizer? É, isso. Sim, sim, fica igual a 1, exatamente. Tá joia. Eu só não vejo isso acontecendo aqui, Não, porque sim, eu tava aqui fazendo errado, acontecer se mas daria 1, sim. quando eu fui explicar para você que eu entendi aqui. Beleza. Obrigado. Para fazer a divisão entre essas frações, tem que ter a base igual. Aí eu tenho que achar o MMC dos dois. Que, por exemplo, deu C3 e C4. Eu tenho que botar tudo C12 e aí seguir em frente. Não, aqui a gente não tem essa questão de MMC, base iguais, só somas e subtrações por enquanto, tá? Ah, então a divisão vai. Porque, ó, deixa eu te mandar o que eu já cheguei. Não sei se Na até aqui está prática, certo. na prática, a divisão de frações, você tem que usar a regra que você disse que lembrava, né? Que é basicamente inverter, né? Quem tá em cima vai para baixo. Mas aí só um dos lados. Só o lado, só o segundo, né? Só o lado direito, aham, isso aí. Tá, então, disso Aí é assim, aqui certo? que eu te mandei, o lado esquerdo mantém igual, e aí fica C4 sobre 9. Vamos ver. É, você não inverteu, né? Mas me parece que é isso. Ah, só cortaram muita. Sim, sim, mas é isso. Você cortou bastante coisas, né? É isso aí. Beleza, só inverte, né? Quem tá em cima foi para baixo. E aí eu posso simplificar esse 27 com esse 9, que E o fica 3. C4 com o C3 também, né? Tá. Não sei porque na minha cabeça eu tava pensando que, tipo, nossa, viajei, muito besta, mas eu achei que era só se fosse múltiplos exatos, entendeu? O Não, sempre expoente. pode cortar. Show de bola, meu velho. Parece que Então você pegou bem a ideia. fica 3 vezes A ao cubo dividido por C, no final. E o Não A, né? tem. Cadê o A? Mas só ficou do lado esquerdo o A. Só do lado esquerdo? Sim, sim. Quer dizer, só em Mas cima, no caso. e continua na conta, né? Sim, é 3 vezes A ao cubo
sobre C. Exato. Muito bem, Fechou. meu velho. Show de bola, perfeito, nota 10. Na próxima aula a gente já pode começar com o nosso log, beleza? Uhum. No caso, quarta. Tá. Então tá bom. Quarta, então, Abração, às meu 9 querido. da manhã. Quarta às Eu. 9, exatamente. Tá. Você quer que eu posso procurar e te mandar se eu achar algumas questões de log do iMatch? Preferência, de preferência. Tá, perfeito. Vou Show de atrás bola. disso. Então, aí quarta eu te dou um toque um pouquinho antes da aula para confirmar se tá tudo certo. Te mando. Na verdade, eu vou te mandar o conteúdo quanto antes para você poder dar Quanto uma antes você mandar, analisada. melhor para nós dois, né? As coisas já ficam Perfeito. Mas mesmo assim, organizadas. quarta eu te dou um toque para confirmar a aulinha, tudo certo. Combinado? Perfeito. Perfeitão. A gente Muito se fala. obrigado, viu? Um abraço, valeu, Tchau, tudo de tchau. bom.